Fala, Nenzeira, estamos aqui para mais uma questão comentada da playlist Maranhão. Maranhão querido, vou aqui gravar, portanto, mais um episódio sobre autores, sobre a cultura do Maranhão. E a gente vai aqui, portanto, para o irmão mais velho do Aloysio Azevedo, Arthur Azevedo. Um dia desse o aluno falou assim, Deco não é Álvares de Azevedo, não. Não, meu filho, é Arthur Azevedo, autor maranhense e irmão do Aloysio Azevedo. Tá aqui com o irmão, fizeram aí uma boa dupla de autores do período realista, naturalista brasileiro, mas o Arthur Azevedo foi mais famoso na área do teatro, tá? Então, Arthur Azevedo, não vai confundir não com Álvares de Azevedo, que era um poeta, inclusive, do romantismo, e o comando da questão, inclusive, nos frisa estética realista, tem nada a ver aí com o Álvares de Azevedo. Então, Arthur Azevedo, conto A Dívida, conto interessante esse conto, divertido, tem um final bastante... um plot, vamos dizer assim, uma reviravolta no enredo. Disponível em domíniopublico.gov.br, né? O texto já está aí de domínio público, acesse em agosto de 2017. Portanto, já sabemos aí algumas informações prévias sobre a autoria, né? O Arthur Azevedo. O texto, publicado no fim do século XIX, traz à tona representações sociais da sociedade brasileira. Eu não gosto desse trecho aqui, né? Sociais da sociedade, mas tudo bem. O texto publicado no final do século XIX traz à tona representações da sociedade brasileira da época. Em conformidade, em consonância com o realismo, traços da visão crítica do narrador manifestam-se em que? A gente dá aquela olhada assim, rápida, de sobrevoo, para pensar se tem alguma letra aí que já não é realista, tá? Caracterização pejorativa do comportamento da mulher solteira. É um tipo de análise que o realismo faria, né? Uma censura ao comportamento social. Eu aceito aí como uma postura realista. Vou deixar aqui marcada previamente. Concepção irônica acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal. Isso é realista também. Ironia, essa de Queiroz, Machado de Assis, são autores muito caracterizados pela ironia e são os mestres aí do realismo. Então tem uma concepção irônica sobre o casamento, sobre a vida conjugal. Poderia ser um elemento realista, sim. O que já me obriga a ler o texto, né? A gente já tem aí duas letras possíveis. Mas vamos para ver se dá para eliminar alguma coisa. Contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho. Mas poderia ser uma coisa também, né, desconstrutora do realismo, uma visão romântica que idealizava o amor e na prática não se efetivando. Então, vou ter que ler o texto mesmo. Expressão caricatural bacana, a caricatura é uma coisa muito realista, né? Características grosseiras, grotescas, exageradas. A caricatura é muito presente em essa de Queiroz, Primo Basílio, Dona Felicidade Noronha, o Conselheiro Acácio, são personagens do Primo Basílio, tá? Famosos pelo ar caricatural. O José Dias, o Dom Casmurro, ar caricatural, exagerado. E expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês. Não, né? Aí o viés do sentimentalismo burguês já não seria realista, né? O sentimentalismo é do romantismo, então expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês. É meio paradoxal, né? Só se fosse para uma crítica, expressão crítica do casamento, segundo a ótica burguesa, né? Não acho que... Vou deixar aqui, mas não tô achando que seja ela, não. Para mim é mais, até agora, inconsistente. E letra E, sobreposição do interesse econômico da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Perfeita, né? É a mais perfeita para o realismo, inclusive. Mas todas são aplicáveis. Eu só eliminaria a letra, portanto, D de dado. Mas vou aqui desmarcar tudo. Só fiz aqui para a gente estar revisando. Nessa época a intenção é revisar. Tá bom? Então vamos ler o fragmento para ver o que é que a gente percebe de estética realista nele. Começa com diálogo, né? Na verdade... Como eu falei, é do conto A Dívida, do Arthur Azevedo. E nesse conto A Dívida, nós temos dois amigos que são recém-formados em Direito que fazem uma promessa, né? Para quem casar primeiro, pagar ao outro uma quantia de 20 contos de réis. São amigos que estão ali na juventude, pregando a solteirice. Ó, Veloso, que é o nome um dos personagens, né? Se você casar primeiro do que eu, você me dá 20 contos de réis, porque eu vou ficar solteiro para sempre. Né? E não, que nada, Montenegro, vou casar nunca também. Você que vai casar antes de mim. Que nada, vou casar o quê? Quero ser solteiro pra sempre. Então, 20 contos de réis. Eles vão ao cartório e fazem essa, digamos assim, esse contrato. E um deles é o que tá aí, portanto, em cena, quando ele se apaixona pela Lalá, uma personagem feminina, vai aparecer, e o personagem, né, Montenegro, fica baqueado por ela, sente a paixão.
E aí ele tá meio assim, não sabe, quando ele tá no escritório, eles são, né, os dois são advogados e não trabalham juntos, mas o personagem tá no escritório quando o conselheiro Brito, que é amigo do pai do Montenegro, fala assim, agora, olha, todo mundo viu você ontem lá na festa, tá? Tava na cara vocês dois ali paquerando. Mas não digo que ela seja uma mulher perdida, né? Mas recebeu uma educação muito livre, meu filho. Saracoteia, anda por aí, ó, sozinha, por toda a cidade do Rio de Janeiro e não tem podido, né, consequentemente, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Anda sozinha por aí, o povo fala mal dela. Demais, está habituado ao luxo, né? Gosta. E o luxo da rua, que é o mais caro. Em casa, ela e a tia arranjam-se, né? Sabe Deus como. Ela lá era órfã, né? E morava com a tia. Em casa elas se viram, mas na rua é lá do luxo. Não é mulher com que a gente se case, meu filho, né? O cara dando um conselho, tá vendo? É amigo do pai dele. Depois, lembra-te que apenas começas na vida e não tens ainda onde cair morto. Jogou na cara, você não é ninguém. Vai casar com uma mulher fútil aí que quer, né? Luxo, que quer estar no meio, né, da folia. Enfim, és um homem, faze o que bem te parecer. Conselhos do conselheiro Brito. Essas palavras, lembrando, tá, gente, que é a moral do século XIX, tá? O pessoal, do século XIX, não vamos ser anacrônico aqui, o texto é machista. Personagem, texto aqui, ó, do final do século XIX, seria inverossímil colocar um pensamento diferente, tá? O senhor mais velho dando um conselho para um jovem. Essas palavras, aí entra o narrador agora, essas palavras proferidas com uma franqueza, por tantos motivos autorizada, bateram, abalaram o ânimo do bacharel, né, do Montenegro. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de seduzir a moça, de dar em cima dela. Por quê? Porque intimamente ele ficava satisfeito de o conselheiro Brito não estimulá-la a casar. Porque, estimulando-o a casar, ele teria que pagar os 20 contos ao Veloso, né, o amigo dele. Então, intimamente, Montenegro estimava que o velho amigo de seu pai o desestimulasse de dar em cima da moça, né, de pedir em casamento a moça. Não pelas consequências morais do casamento. Quer dizer, o Montenegro ele não está preocupado porque ela lá era arrueira, vamos dizer assim, gostava de saracotear pelas ruas. Não era por isso, mas pela dívida, pela obrigação que o casamento lhe impunha de pagar os 20 contos ao Veloso, de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Ou seja, no início da carreira, não conseguiu nem ganhar um terço desse valor, quanto mais pagar 20 contos de réis. Então, esse desestímulo do conselheiro Brito faz intimamente o personagem Montenegro ficar... Não, parece que é uma voz, é um livramento, tá? Então, vamos ver aí o que é que perguntou o fragmento agora, ou melhor, a questão com base no fragmento. O texto, publicado no final do século XIX, traz à tona representações da sociedade brasileira da época. O Enem faz essa advertência, né? Para não dizer um texto machista. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se em que? Caracterização pejorativa do comportamento da mulher solteira, que poderia ser verdadeiro, mas aí tem uma pegadinha maldosa do Enem, porque veja, quem diz isso é um personagem, é o conselheiro Brito que diz isso. E o comando fala da visão crítica do narrador, que só aparece no segundo trecho aqui que eu estou grifando. Ou seja, esse narrador, inclusive em terceira pessoa, onisciente, que está fora dos acontecimentos, é quem faz essa devassa do pensamento do Montenegro, né, do personagem que é advertido pelo conselheiro. Então, não existe aí uma visão crítica do narrador em relação ao comportamento da mulher solteira, ainda que o fragmento autorize isso. Por isso que muita gente fica na dúvida da letra A. Mas não é uma visão do narrador. Bem tranquilo depois que a gente vê isso, né? Letra B. Existe uma concepção irônica do narrador acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal. Não, ele não está colocando aí no segundo parágrafo, vamos dizer assim, a visão dele ironizando o casamento. Olha o que seria do Montenegro se casasse com a Lala, essa mulher que saracoteia pelas ruas. Não. Como um bom até narrador realista, ele se mantém o quê? Objetivo. Ele entra na cabeça do Montenegro, mostra os pensamentos, mas ele não está fazendo juízo de valor. Quem faz um juízo de valor é um personagem, isso é muito interessante. Ele usa aí uma técnica muito querida ao realismo, que é esse distanciamento do narrador. Nem sempre o narrador consegue fazer isso, mas aí está feito.
Então, não existe aí essa concepção irônica acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal. Ele não tece considerações do que seria o que seria a vida do Montenegro caso estivesse casado com a Lala. Letra C, contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho. Não, na devassa aqui da mente do Montenegro, a gente não vê as pressões do trabalho. Nossa, eu tenho que trabalhar, o casamento vai me limitar, né, do ponto de vista da minha produção laboral, nada a ver, tá? Então tem essa contraposição aí entre o amor e o trabalho. Expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês. Não há um sentimentalismo, há uma frieza, inclusive, no Montenegro que pensa: que bom que esse cara tá me desestimulando, porque agora eu não vou casar e me endividar. Que mulher é essa que vai me custar 20 contos de réis que eu vou ter que pagar a meu amigo? Sei lá, imagina, você fez não sei o valor, né, atualizado, 20 contos de réis quando daria hoje, mas sei lá, mas você fez uma promessa aí, fez um contrato comigo seu, se você casar, você teria que dar a ele 200 mil reais. Você fala, pô, começando a vida, já vou ter que pagar 200 mil, nem ganhei isso ainda, tá? Não tenho nem patrimônio para isso, então não existe um sentimentalismo burguês. O narrador mostra essa frieza do Montenegro que coloca em primeiro lugar uma preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso que ele estava ali sentindo pela Lala. Tá bom? Então gabarito aí desenhadinho, bonitinho, letra E, portanto, tá bom? Mas não vai embora não. Te convido agora a saber mais ainda sobre o realismo em Machado de Assis. A gente vai ver agora um trecho do Quincas Borba, uma questão também que pegou muita gente. É só clicar no vídeo que já apareceu aí e você encontra comigo em mais um segundo para discutir ainda realismo.